Os Bolenas, série inédita no Brasil de 2021, produzida pela BBC. Se você gosta de séries sobre rei, sobre rainha, sobre monarquia, sobre Idade Média, essa é um prato cheio para você. Os Bolenas talvez tenha a famosa Rings a Bell na sua cabeça. Lembra Ana Bolena, uma personagem feminina importante? Henrique VIII, aquele famoso rei Henrique VIII e suas 6 esposas? Pois bem, é este mesmo o personagem. Henrique VIII era rei da Inglaterra, casado com Catarina. Ela teve uma filha, Maria, que cresceu e teve mais alguns bebês, mas todos morriam muito bebês. E Henrique estava começando a ficar preocupado porque ele queria um filho homem. E ele, claro, tinha umas relações, umas amantes. E uma das suas amantes terminou engravidando e tendo um filho homem. Aí Henrique teve certeza que a culpa não era dele, a culpa era da mulher que não podia ter filho homem. Ele então decide escrever para o Papa e dizer que quer cancelar o casamento porque havia laços consanguíneos. Nessa época, praticamente todos os reis que casavam com princesas tinham laços consanguíneos, As famílias iam se casando entre si para garantir alianças e poder e, portanto, se o Papa fosse cancelar todos cancelavam. Mas era uma desculpa usada quando o Papa queria, ele aceitava. Só que o principal aliado do Papa na época era o rei da Espanha, que também era o imperador do Sacro Império Romano, Carlos V, que era espanhol e era sobrinho da Catarina. Então o Papa falou para Henrique VIII, nem pensar, não vai cancelar esse casamento. Bom, o Henrique queria porque queria, foi pensando, foi tentando ver, aí entram os Bolenas na história. Thomas Bolena era um nobre, um homem que durante a dinastia Tudor ganhou algum espaço e que queria ganhar mais espaço. Então vivia ali na corte, zanzando. Ele fez chegar perto do rei Maria Bolena, que devia ser muito bonita. Henrique se encantou por Maria Bolena e ela virou sua amante por um tempo. Mas foi só isso. Thomas Bolena então decide pôr Ana Bolena por perto, que era a sua filha mais nova e que devia ser uma mulher muito especial, porque Henrique ficou maluco por ela. Ana Bolena, muito inteligente, cedia aos caprichos e aos encantos de Henrique, deixava ele chegar perto, mas não transava com ele. E aí Henrique decidiu que queria se casar com ela e para isso então tinha que dar um jeito com Catarina. Depois da negativa do Papa, Thomas Cromwell, que era o principal ministro de Henrique VIII, dá uma solução. Vamos criar uma igreja nova. E é então quando Henrique decide romper com a igreja católica, que o Papa era o líder, e criar a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, que passaria a ter como seu líder o próprio rei da Inglaterra. Isso vai ser um grande trauma, o Papa vai excomungar Henrique, mas Henrique não está nem aí, se separa de Catarina, manda ela morar num castelo distante e casa-se com Ana Bolena, que rapidamente fica grávida e tem uma filha mulher, que vai ser Elizabeth, futuramente será inclusive rainha da Inglaterra. Só que Ana Bolena era daquelas mulheres que achou que porque tinha o homem controlado, provavelmente pelo sexo e pela sedução, podia fazer o que quisesse e passa a desmandar. Os seus parentes, obviamente, se sentem também muito poderosos, começam a ocupar muito espaço e Thomas Cromwell, que era o principal ministro do rei, quem realmente tinha o poder, começa a se incomodar, assim como outros nobres, o próprio Henrique, porque Ana Bolena ficava dando bronca nele em público, impedia que ele tivesse outros casos, mas Henrique está apostando que Ana terá um filho. Ela diz que está grávida, mas na verdade não está, não tem um filho homem, toda aquela situação vai aquecendo, e eu não vou contar o que acontece, porque senão perde a graça. Nesse seriado produzido pela BBC, que estreou o ano passado, inédito no Brasil, como eu já comentei, a gente vai ter esse formato híbrido, esse formato ficcional documental, que é muito bacana. Então a gente tem atores que interpretam os personagens, a gente vai acompanhando e aí interrompe e um historiador, uma pessoa especialista no assunto, vai fazer comentários que tornam aquela história que a gente está vendo ainda mais palpitante, porque a gente sabe os bastidores e os porquês. Não vou contar o final, talvez você já saiba, mas vale a pena assistir. É uma produção caprichadíssima da BBC, grandes atores, mise-en-scène, figurinos e cenários, e esses historiadores contando para vocês um pouco mais dessa história. Feliz que a gente vai poder oferecer para vocês aqui no nosso à la carte. Se você gosta de Rei e Rainha, como eu já comentei, é prato cheio. Produção caprichada, padrão BBC e um dos personagens mais famosos da história, Henrique VIII, e uma das mulheres mais conhecidas, Ana Bolena. Para vocês, Os Bolenas.